A primeira região do Brasil que vamos visitar é São Luís do Maranhão, região do Pará também, e aproveito para vos contar um pouco da história do Padre António Vieira na sua permanência no Brasil, na sua luta pelos índios, embora o São Luís de Maranhão, quando ele aqui esteve, já foi na parte final, depois da restauração, porque nós fazemos o percurso ao contrário, só iremos para a Bahia no final da nossa viagem. Assim, do 1640 e de um trabalho que fiz sobre o Padre António Vieira, vou-vos ler um pouco dessa sua vivência e dessa sua luta pela libertação dos índios escravizados. Ainda no reinado de Filipe II de Espanha e primeiro de Portugal, o futuro Padre António Vieira, filho de Cristóvão Vieira Ravasco e de Dona Maria de Azevedo, nasce a 6 de fevereiro de 1608 na Rua dos Cónegos, perto da Sé de Lisboa. Corre-lhe nas veias algum sangue negro herdado de uma mulata com quem seu avô fugira para casar. Em 1614, a sua família decidiu estabelecer-se na próspera cidade de São Salvador da Bahia, capital do estado do Brasil, e Vieira passa a frequentar o colégio de jesuítas até que, na noite de 5 de maio de 1623, com a idade de 15 anos, foge de casa e, apesar dos protestos de seu pai, vai acolher-se como noviço à Companhia de Jesus, onde inicia os seus 2 anos de noviciado. A fim de o livrarem da influência da família, os padres enviam-no para o Aldeamento Índio de Espírito Santo, dirigido por jesuítas, onde se encontra em 8 de maio de 1624, quando os neerlandeses tomam de assalto a cidade da Bahia. E ali se manteve a lutar contra o inimigo até à restauração da monarquia portuguesa em 1640, mas na parte da Bahia falarei mais tarde. No dia 27 de fevereiro de 1641, parte da Bahia para Lisboa, decidido a jurar fidelidade a Dom João IV. Depois de algumas peripécias e desconfianças, por vir com Dom Fernando Mascarenhas, o filho do Marquês de Montalvão, que era o vice-rei do Brasil, a fim de jurar fidelidade ao restaurador, são recebidos em audiência por Dom João IV em Lisboa no dia 30 de abril. O jesuíta passa a frequentar a corte e toma grande ascendente sobre o rei, um homem fraco, influenciável, que não consegue resistir à sua lábia, como ele mesmo dizia, e se torna seu amigo e protetor. Começa a pregar na Capela Real e na Igreja de São Roque, criando fama com o seu primeiro sermão no dia do Ano Bom de 1642. Agentes de Lisboa invadem o templo desde muito cedo, disputam os lugares e surge a expressão lançar de madrugada tapete em São Roque, como sinónimo de ter sermão de Vieira, com a família real e a alta nobreza a assistir. De 1646 a 1650, o Padre António Vieira é enviado por Dom João IV em várias missões diplomáticas à França, Holanda e Roma, para negociar o casamento do príncipe Dom Teodósio com a filha de Filipe IV, por exemplo, a princesa Maria Teresa, para fazer um acordo de paz com os holandeses também, que atacavam o Brasil e a África, mas não obtém quaisquer resultados concretos. Não vai conseguir nada. Fracassadas as missões diplomáticas, vê a sua estrela começar a declinar na corte portuguesa. O caráter de Vieira, orgulhoso, aguerrido e um tudo nada vaidoso, não é de modo a suportar as intrigas e críticas ferozes dos seus inimigos e os ditos irónicos dos fidalgos a propósito do fracasso das suas missões diplomáticas. Constatando que o rei se mostra agora também menos interessado em recebê-lo na corte, ele presta um ouvido pouco atento aos conselhos e pareceres sobre os negócios do reino, Vieira, magoado e desiludido, decide regressar ao Brasil para concretizar o seu voto de juventude e ser missionário entre os índios.
cimentava-lhe a decisão também, por um lado, o descontentamento dos superiores da Companhia de Jesus em relação às suas tomadas de posição e à vida que levava, mais de político do que de religioso. Por outro lado, o cerco que a Inquisição lhe começava a fazer tornava-se cada vez mais apertado e perigoso, porque ele não gozava tanto da proteção do rei como outrora. E então vamos ver Vieira no Brasil. Por isso, em finais de 1652, com o cargo de superior da companhia, o jesuíta decide partir com outros missionários para o Maranhão em 25 de novembro. Depois da aventurosa viagem, ele tinha sempre umas grandes aventuras quando embarcava, acidentes e corsários, desembarca a 16 de janeiro de 1653 em São Luís de Maranhão, pequena cidade, cerca de 600 famílias, e vai imediatamente tomar com outros jesuítas a defesa dos índios contra os colonos que os escravizavam. Lutas e conflitos eram as situações que mais lhe agradavam. Se não as tinha, provocava-as. Quando aconteciam, acirrava-as, desafiando os seus inimigos com audácia, sendo a personalidade que no século XVII mais paixões despertou nos seus contemporâneos. Admiração sem limites nuns ou ódio profundíssimo em outros, mas nunca indiferença. Vai dedicar-se à causa do índio com tanto entusiasmo como outrora nas embaixadas às cortes europeias, visitando aldeias perdidas no meio de selvas tropicais e pragas de mosquitos, com mesmo a vontade com que se passeava de carruagem pelas ruas de Lisboa ou de Paris de capa e espada. Despira a sua máscara de político cortesão e assumia agora o papel de um verdadeiro missionário no cenário glorioso deste novo drama, dirá numa carta escrita em 26 de maio de 1653. Sabei, amigo, que a melhor vida é esta. Ando vestido um pano grosseiro cada terra, mais pardo que preto, como farinha de pau. Durmo pouco, trabalho de manhã até à noite, gasto parte dela em me encomendar a Deus, não trato com mínima criatura, não saio fora senão a remédio de alguma alma. Choro meus pecados, faço que outros chorem os seus, e o tempo que sobeja destas ocupações levam-no os livros da Madre Teresa e de outras semelhantes leituras. Finalmente, ainda que com grandes impressões, nenhuma coisa faço que não seja com Deus, por Deus e para Deus. E para estar na bem-aventurança só me falta vê-lo, que seria maior gosto, mas não maior felicidade, ó meu amigo. Na Bahia, no Maranhão, ou em plena floresta da Amazónia, Padre António Vieira defenderá sempre a liberdade dos índios contra os colonos, que fundavam o rendimento das suas culturas no sistema da escravatura, fazendo uma caça impiedosa ao índio, não respeitando sequer aqueles que já eram cristãos e estavam sob a proteção dos jesuítas. Estas intervenções podem parecer insignificantes e ineficazes da parte de Vieira e até talvez um pouco hipócritas, mas se pensarmos no modo como aceita e até propõe a escravatura dos negros angolanos, mas não nos podemos esquecer, e isso é que é muito importante, que o jesuíta era um homem do século XVII, época em que se aceita a escravatura como uma fatalidade social, mas absolutamente necessária à economia dos países, não só de Portugal, dos países europeus e outros, muito em particular a do Brasil. E no Maranhão e no Pará, um colono sem escravos vivia na miséria ou morria de fome. Apesar disso, o governo português, no entanto, ia elaborando uma legislação bastante avançada mesmo para a Europa, para acautelar os direitos dos índios, coadjuvado pelos jesuítas num espírito cristão de respeito pelo princípio da igualdade das raças. Assim, Vieira lutava como podia e sempre que podia com as poucas armas que possuía, tendo de se sujeitar por vezes a grandes cedências em troca de algumas pequenas vitórias, mas sem desistir nunca, e pagou cara essa luta. O flagelo dos colonos e o paladino dos escravos. A Companhia de Jesus no Brasil distinguia 3 categorias de índios:
os que serviam como escravos, os que moravam livres nas aldeias del Rei e os que viviam em liberdade no meio da selva. Destes só poderiam ser cativos nas entradas que ali se fizessem os prisioneiros de guerra, que fossem vendidos como escravos pelos seus inimigos. Mas os colonos não respeitavam as leis vindas de Lisboa e em poucas décadas escravizaram milhares de indígenas. Os jesuítas pretendiam ter a jurisdição dos índios para os usar nas roças e engenhos da companhia. Por isso eram acusados pelos colonos de serem hipócritas e interesseiros, por explorarem também o trabalho escravo, embora sob a capa de um tratamento mais humanitário. A Pania era a alcunha que puseram à Companhia de Jesus, por querer apanhar tudo, terras e escravos. Esta luta, que opôs desde 1549 os colonos aos jesuítas, está na origem da introdução dos escravos negros da África, que os próprios jesuítas promoveram em troca da liberdade dos índios. Padre António Vieira tinha vindo de Portugal disposto a estabelecer a paz entre os colonos e os padres da companhia, pedindo apenas terreno para a construção de uma igreja e 2 aldeias de índios, uma no Maranhão e outra no Pará, evitando falar na delicada questão do cativeiro dos índios. Quando é publicada a Lei da Libertação de todos os índios cativos, trazida de Lisboa pelo capitão Mor, os colonos revoltam-se contra os jesuítas por os considerarem responsáveis por ela e querem expulsá-los do Brasil, alegando que no norte, ao contrário da Bahia, ainda não havia escravos negros que substituíssem os índios e sem eles a vida naquela região da colónia não era possível. Os jesuítas, tendo consciência da impossibilidade de fazer cumprir a lei, cedem e propõem que sejam libertados apenas os índios que estejam injustamente cativos e lhes seja pago salário, se eles quiserem continuar a trabalhar para os seus antigos senhores, que se façam resgates e entradas pelo interior para obter mais prisioneiros. Se isto não chegar, que se mandem vir então escravos de Angola. As entradas eram as expedições armadas que tinham o fim de trazer à civilização e ao cristianismo o selvagem que não se deixava dominar e movia guerra ao branco, acabando por escravizar toda a tribo que se revoltasse contra o domínio português. Eram os abusos. Os resgates eram expedições armadas que se faziam ao sertão brasileiro com o pretexto de salvar da morte os índios prisioneiros de guerra de outras tribos, mas na realidade tratava-se de um meio eficiente de conseguir escravos que se vendiam por bom dinheiro aos colonos mais poderosos. Por isso, tornaram-se em impiedosas caçadas ao índio, trazendo do mato para a escravatura, atados por cordas, todos os habitantes da aldeia onde haviam de supostamente negociar os prisioneiros de guerra. Portanto, isto era o tráfico dos brasileiros já, que faziam os senhores de todas aquelas roças. Os jesuítas continuam na defesa dos direitos dos índios. No primeiro sermão que prega, o da primeira dominga da Quaresma, no dia 2 de março de 1653, na repleta Igreja Matriz de São Luís do Maranhão, Vieira aborda o problema dos direitos e liberdade dos índios e critica violentamente os vícios dos grandes senhores da colónia, que muitas vezes, carregados de dívidas, vivem na ociosidade e no luxo, ou por meio de roubos, quando a fortuna é conseguida pela exploração dos pobres e dos escravos, através de muitas injustiças. Começa por dizer que vai fazer este sermão a contragosto, na medida que tinha decidido não falar nos cativeiros, e por isso nunca mais haveria de pregar no Maranhão. Mas já que lhe o haviam rogado com tanta insistência, o faria, determinado, porém, a dizer as verdades, por muito duras que parecessem aos fiéis. Para levar os maranhenses ao arrependimento, Vieira não recorre muito a processos morais ou místicos. Prefere lançar-lhes do púlpito saraivadas de imagens sensíveis, visuais, que aterrorizam os pecadores ao fazê-los imaginar um terrível castigo de Deus semelhante às pragas do Egito, com que obrigou o faraó a libertar os judeus da escravatura. E lança do púlpito: sabeis, cristãos, sabeis, nobreza e povo do Maranhão, qual é o jejum que quer Deus de vós esta quaresma?
que solteis as ataduras da injustiça e que deixeis ir livres os que tendes cativos e oprimidos. Estes são os pecados do Maranhão, estes são os que Deus me manda que vos enuncie. Todos estáis em pecado mortal, todos viveis e morreis em estado de condenação, e todos vos ides direitos ao inferno. Já lá estão muitos, e vós também estareis cedo com eles, se não mudardes de vida. Pois valha-me Deus, um povo inteiro em pecado, um povo inteiro no inferno. Quem se admira disto não sabe que são os cativeiros injustos. Sabeis quem traz as pragas às terras? Cativeiros injustos. Quem trouxe ao Maranhão a praga dos holandeses? Quem trouxe a praga das bexigas? Quem trouxe a fome e a esterilidade? Estes cativeiros. O Deus terrífico do Antigo Testamento, caindo sobre os supersticiosos fiéis, todos sem exceção, responsabilizados e culpados. De seguida, Vieira vai expor as leis do reino sobre a escravatura do indígena, insistindo nos atropelos que elas se fazem no Maranhão e mostrando as soluções. Todos os índios deste estado ou são os que vos servem como escravos, ou os que moram nas aldeias del Rei como livres, ou os que vivem no sertão em sua natural e ainda maior liberdade, os quais por esses rios se vão comprar ou resgatar, como dizem vocês, dando piedoso nome de resgate a uma venda tão forçada e violenta que talvez se faz com a pistola aos peitos. Ao sertão se poderão fazer todos os anos entradas, em que verdadeiramente se resgatem os que estiverem, como se diz, em cordas, para ser comidos, e se lhes comutará esta crueldade em perpétuo cativeiro. Assim, serão também cativos todos os que, sem violência, forem vendidos como escravos, o dos seus inimigos, tomados em justa guerra. Mesmo pagando salários aos escravos libertos, esse pagamento era uma gota d'água nas despesas dos senhores e largamente compensado. O dinheiro desta terra é pano de algodão, e o preço ordinário por que servem os índios e servirão cada mês são 2 varas deste pano, que valem 2 tostões, de que se segue que por menos de 7 réis de cobre servirá um índio cada dia. Com este sermão, Padre António Vieira parece conseguir o efeito desejado sobre a má vontade dos colonos, que aceitam a instituição de uma junta para se decidir sobre a libertação dos escravos e passam a mostrar menos raiva aos jesuítas. Entretanto, Vieira e os seus companheiros conseguem criar um hospital e uma escola na cidade com o auxílio dos próprios colonos ricos, que ministram catecismo a índios e a brancos, fazendo procissões todos os domingos da Quaresma para criar um ambiente de religião e moralidade. Pretendem obter a direção das 4 aldeias índias do Maranhão, que estavam entregues ao governo de um capitão mestiço que os punha por completa à mercê dos colonos, sujeitos a trabalhos violentíssimos e às doenças e vícios dos seus senhores, que os destruíam impiedosamente. Durante todo esse ano de 1653, Vieira faz várias tentativas de criar uma missão junto ao rio Itapicuru, em pleno sertão brasileiro, mas sem sucesso, pois tudo lhe era dificultado pelo capitão Mor e pelo governador, mais interessados nos seus próprios lucros. Punham os índios livres a trabalhar nas terras de que eram proprietários do que nas missões dos jesuítas. Assim, Vieira pensa em ir para o Pará. Com a sua persistência, Vieira consegue chegar ao Pará no início de outubro. Cidade minúscula, pobre e quase sem gente, pois esta vivia entregue ao trabalho dos engenhos e lavouras ou à caça dos índios. Região tristemente célebre desde o tempo das descobertas pelas guerras sangrentas que os brancos haviam feito aos indígenas. Ele quer concretizar um dos seus desejos mais caros, fundar uma missão no Pará, na região do Curupá, garganta do Amazonas, terra de selvas densíssimas, misteriosas, onde os índios haviam massacrado os primeiros jesuítas que se tinham atrevido a visitá-la.
Lendas e fábulas maravilhosas mesclavam as suas origens europeias e brasílicas, criando os sonhos e medos do explorador, montanhas de ouro e prata guardadas pelas terríveis amazonas, guerreiras de um só seio e caçadoras de homens, tribos de anões com duas cabeças e de gigantescos ciclopes de um só olho, índios sem cabeça ou com cabeças de animais, estranhas criaturas de uma só perna, homens com pés para trás e tantos outros espantos. Acreditará Vieira nestas lendas, enquanto percorre de rude canoa tripulada por índios 150 léguas de rio, que por vezes mais parece mar encapelado, ou sentirá apenas o deslumbramento de uma beleza própria das obras de Deus? António Vieira via nos índios pagãos e inocentes criaturas de um paraíso terreal, prontas a receberem a graça da doutrina de Cristo, e gastou uma parte da sua vida a defendê-los. Os índios chamam-lhe carinhosamente Pai Açu, o Pai Grande. Uma gente com quem meteu tão pouco cabedal a natureza, com quem se empenhou tão pouco a arte e a fortuna, diz Vieira, que uma árvore lhes dá vestido e o sustento e as armas e a casa e a embarcação. Com as folhas se cobrem, com o fruto se sustentam, com os ramos se armam, com o tronco se abrigam e sobre a casca navegam. Estas são todas as alfaias daquela pobríssima gente, e quem busca as almas destes corpos, busca só almas. Em vez de subir o Amazonas, tarefa quase impossível, propõe-lhe o capitão Mor Inácio da Rego Barreto ir ao Tocantins, ao rio Tocantins, onde várias tribos queriam ir viver para junto dos portugueses. Vieira aceita e de novo assiste aos enganos e às violências sobre os índios, de que mais de 1000 foram feitos escravos e distribuídos pelos soldados, tendo o capitão Mor guardado para si o maior quinhão, que pôs a trabalhar nas suas terras. Disto se queixa o jesuíta em cartas amargas para o rei, renovando o pedido para que o governo dos índios seja entregue à Companhia de Jesus, livre da administração civil que o padre acusa de corrupção e desobediência ao rei. A expedição põe-no em contacto também com uma região de tal maneira deslumbrante nas suas cachoeiras e correntes terríveis que este homem, que nunca se preocupara em descrever as grandes capitais da Europa com os magníficos palácios que visitara, se atarda agora em pormenorizadas descrições da natureza. Daqui atravessamos por entre pedras e redemoinhos de águas a umas penhas muito altas que estão no meio do rio. Encostadas a elas se começaram a arrastar as canoas por um despenhadeiro de água tão estreito e tão íngreme que era necessário lançarem-se primeiro cordas à parte de cima e puxando por ela uns índios e arrastando outros por cima das pedras e quase sustentando-a desta maneira com grande vigor e excessivo trabalho, se foram subindo todas uma a uma. Aqui deu lugar o rio a que se ramasse um bom espaço, até que demos em uma ladeira de pedra e água muito comprimida, pela qual foi necessário irem subindo as canoas como por uma escada, à pura força de cordas, de braços e de gente, já firmando sobre umas pedras, já encalhando e já virando-se em outras. De regresso à cidade do Pará, Vieira vê-se de novo envolvido nas lutas dos colonos com os jesuítas e, para não ser forçado a assinar um compromisso de não interferir nos negócios dos índios, parte para São Luís de Maranhão, onde prega no dia 22 de março um tremendo sermão sobre a mentira para mais uma vez espancar verbalmente os maranhenses e defender os direitos dos índios. Mas isso será o próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção.